Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia com os conteúdos do sexto ano. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. É isso aí, galera. Então, estamos aqui para mais uma aula com os nossos conteúdos do sexto ano. Lembrando que aqui estamos falando de geografia física, tá bom? Então, já falamos aqui sobre camadas da Terra, já falamos aí sobre o núcleo, sobre o manto, sobre a crosta. Falamos também sobre placas tectônicas e os seus devidos movimentos, né? Os movimentos convergente, divergente e transformante. E falamos também aí sobre relevo, né? Falamos sobre intemperismo, erosão, sedimentação, formas de relevo e etc. Tá bom? Se você perdeu esses conteúdos todos, volte aí nos vídeos do canal. Eu vou deixar um card aqui da primeira aula lá, onde a gente começa a falar sobre as camadas da Terra. Aí você volta e vai assistindo aí esses conteúdos para poder se atualizar, ok? A nossa aula de hoje ela vai falar sobre representações gráficas. A gente vai continuar falando aí sobre como representar graficamente as coisas que acontecem, né? A nossa superfície da Terra aqui e os efeitos que ocorrem aí na sua superfície ao longo do tempo. Então, a gente vai detalhar uma representação gráfica específica. Vamos estar falando aí principalmente agora sobre o bloco diagrama. O que é que vai ser esse bloco diagrama aí? Ele vai ser uma representação como se fosse um corte, né? Como se a gente tivesse cortado ali um pedaço da Terra para você poder visualizar o que estamos querendo ilustrar. Então, nesse corte, ele vai ser um corte, mas ele vai ser um corte diferente daquele corte de relevo que você vê apenas bidimensional, você vê só lateralmente. Esse aqui vai ser um corte em 3D. Você vai conseguir perceber aí a altura, largura e também a profundidade da parte da superfície da Terra ao qual a gente está querendo detalhar, tá certo? Dessa maneira aí a gente vai conseguir ter uma visão um pouco melhor sobre tudo que estamos querendo explicar. Agora, sem mais delongas, vamos ver como é esse corte. Vamos ver aqui como é esse bloco diagrama. Olha ele aí. Então, galera, como é que funciona aqui a interpretação desse bloco diagrama? A gente tem aqui algumas coisas para observar. Primeiro, a gente tem aqui um apanhado geral. A gente pode observar aqui, ele está fazendo um recorte aqui, ó, de duas placas tectônicas diferentes sobre o nosso manto, tá bom? Então, para quem acompanhou aí as nossas aulas lá de camadas da Terra, vai entender que aqui está o nosso manto e aqui está a nossa crosta, né? Lembrando que a nossa crosta ela é fragmentada em placas tectônicas diferentes e elas podem ser tanto continentais quanto oceânicas. Nesse caso aqui temos duas placas continentais, tá certo? Como a gente pode observar aqui, ó, placa continental e placa continental. Então, duas placas continentais aí se movimentando. Como é que essas placas estão se movimentando? Qual é o movimento que elas estão realizando aí? Elas estão realizando o movimento convergente. Como é que eu sei que esse movimento é o convergente? Porque essa placa está indo na direção daquela e essa outra está indo em direção àquela outra também. Então tem uma placa indo em direção à outra, o que caracteriza um movimento convergente. Ok? Então temos aqui um recorte mostrando um movimento convergente. E qual é a consequência do movimento dessas duas placas tectônicas? O que é que acontece aí quando as duas placas fazem esse movimento?
a gente vai ter essa formação aqui, ó, a formação de uma cordilheira. Olha só, e esse conjunto de montanhas, repara aí a quantidade de montanhas que surgiram, né, nessa região aí por conta desse movimento. Como é que vai surgir essas montanhas? Vai ser o seguinte, essa placa aqui, ela vai em direção àquela outra. E essa aqui também vai em direção àquela. Só que esta placa de cá, da esquerda, ela vai acabar entrando aqui por baixo da outra placa e essa aqui vai acabar indo por cima. Como essa aqui está indo por cima, ela vai elevar tudo que está aqui em cima dela também. E aí vai surgindo várias e várias montanhas, tá certo? Tem uma região aqui, ó, essa região onde a gente tem ocorrendo aqui o encontro das duas placas, onde uma está indo para baixo da outra. Chamamos também de zona de subducção, tá bom? Essa região aqui é chamada de zona de subducção. É a região onde uma placa tectônica ela vai ali se encaixar por baixo da outra, tá certo? E consequentemente, no relevo, a gente vai ter aí a elevação desse relevo, olha só. Ele vai se elevar aqui, né, formando ali as nossas montanhas, tá certo? Então, movimento convergente de duas placas tectônicas, criando uma zona de subducção e tendo ali como consequência a nossa formação de cordilheira ou de cadeias montanhosas, tá certo? Aí fica a critério de vocês o nome que vocês vão dar, tá bom? Então, aqui a gente tem uma cordilheira sendo formada por esse movimento. Essa é a única consequência desse movimento? Não. Todo movimento de placa, ele vai liberar ali uma atividade sísmica que vai chegar na nossa superfície. O que é essa atividade sísmica? Atividade sísmica é toda a atividade, toda a energia produzida a partir do movimento dessas placas tectônicas. Gente, vamos imaginar o seguinte, se numa hidrelétrica a água passando, né, ela já consegue gerar energia, né, consegue movimentar turbinas ali para gerar energia, imagina duas placas tectônicas aqui que seguram continentes em cima dela, né? Então a energia é monstruosa, tá? Então toda essa energia que é produzida do movimento das placas tectônicas, a gente chama ela de energia sísmica, né? Ou de atividade sísmica. Quando essa atividade é liberada na superfície da Terra, a gente dá o nome geralmente de terremotos, né? A gente vai ter ali uma sacudida, uma estremecida na superfície, porque essa atividade que foi liberada lá, ela precisa sair por algum lugar, tá certo? E aí vai receber o nome de terremoto quando chega aqui na superfície. Se ela chegar ali no fundo do mar, ela vai provocar um maremoto, tá certo? Maremoto vai ser um terremoto causado ali embaixo do mar. E aí, provavelmente, esse maremoto vai acabar liberando uma tsunami, né? Fazendo uma onda gigante aí que pode atingir determinadas regiões. E aí tem mais uma questão para a gente avaliar. Toda movimentação de placa, ela vai gerar atividade sísmica. Consequentemente, a gente vai ter aí a liberação dessa atividade, a gente vai ter tremores, a gente vai ter os terremotos, tá certo? E esses terremotos, eles são classificados aí em uma escala que vai de 0 até 9, que é a escala Richter. Quanto mais próximo do 9, mais forte é o impacto desse terremoto, tá certo? Então, os terremotos aí marcados com escala 9, né, com 9 graus na escala Richter, eles são terremotos extremamente
violentos e que podem causar danos terríveis aqui para a nossa sociedade, né? Se eles ocorrerem em regiões onde tem uma grande quantidade de pessoas, pode acabar ocorrendo muitas mortes, tá bom? Ou eles podem gerar outros tipos de problemas, tá certo? Dependendo da região onde eles acontecem. Uma coisa que a gente sempre pergunta aqui no que eu vejo aqui de perguntas de vocês: no Brasil não tem terremotos? Tem, o Brasil tem terremotos. Só que esses terremotos eles são muito fracos. O que é que vai acontecer com o Brasil? Vamos supor aqui que a gente tenha uma placa aqui, uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Aí o que é que acontece com o nosso Brasilzinho? Ele está localizado bem aqui, ó, bem no meio da placa tectônica. Aí onde ocorre essa liberação aí de energia? Nas bordas das placas. Então você tem uma borda aqui, outra aqui. Aí você tem essa placa tectônica indo para lá e tem uma outra vindo para cá. Aqui nessa área é que vai ser a região onde a gente vai ter uma grande quantidade de atividade sísmica, né, de atividade aí decorrente da movimentação de placas. Então a gente vai ter mais terremotos ocorrendo nessa região. Só que olha a distância que está aqui do Brasil, né? Então se ocorre um terremoto nessa região aí, o que é que vai acontecer? Ele vai chegar aqui bem forte, né? E aí ele vai dando uma enfraquecida, vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Quando ele chegar aqui no Brasil, ele já está praticamente sem força. Então ele praticamente não é percebido aqui no nosso território. A mesma coisa ocorre do lado de cá, né? Então vai acontecer que ele vai indo, vai perdendo força, perdendo. Quando ele chega no Brasil, já está praticamente sem força. Por isso que nós praticamente não sentimos essa atividade sísmica aqui no Brasil, né? O Brasil está muito bem localizado aqui, ó, no centro da placa tectônica, bem protegidão ali, né? Protegido por Deus. Bom, então é o seguinte, eu acho que a gente finalizou aqui. Já vimos aí o que é o nosso bloco diagrama, tá? Conseguimos dar uma visualizada boa. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho do movimento convergente, da consequência desse movimento, que tenham conseguido visualizar melhor aí as camadas da Terra, tá? Faltou aqui só o núcleo, mas para essa explicação aqui o núcleo não é necessário, por isso ele não apareceu. E é isso, galera. E lembrem aí também da zona de subducção, tá bom? A região onde as duas placas se encontram e uma passa por baixo da outra. Galera, chegamos ao fim aqui do nosso conteúdo, da nossa aula. Se você gostou, deixa o seu like, comente aí para eu saber quem é que está assistindo essas aulas, tá certo? Vamos compartilhar o vídeo, manda para os seus colegas, vamos mandar o vídeo aí para todo mundo, porque temos uma missão. Qual é? Vamos geografar o mundo. Galera, valeu, falou, é nóis.